Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Henrique Antônio da Silva. Eu vou fazer a apresentação de um artigo que faz parte de uma atividade da disciplina de técnicas cromatográficas, em que é ministrado pelos professores, a professora doutora Natilene Mesquita Brito e o professor doutor Ozelito de Amarante Júnior. O título do artigo que eu vou apresentar é a determinação do bisfenol A livre e total em amostras de leite humano de mulheres canadenses usando um método sensível e seletivo de cromatografia gasosa de espectrometria de massas, acoplada à espectrometria de massas. O autor é o Julian Cao, ele publicou em 2015 na revista Food Additives and Contaminants. Os objetivos dele foi o desenvolvimento e aplicação desse método sensível e seletivo para analisar o bisfenol A, em 278 amostras de leite materno. Esse bisfenol A é o livre e o total. E também gerar os primeiros dados sobre o BPA em leite materno no Canadá. O bisfenol A é essa molécula aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é o propano, E no carbono 2 do propano a gente tem uma bisligação com o 4-hidroxifenil e esses hidroxis, eles fazem uma ligação que imita o nosso 17-B-estradiol e aí eles vão fazer a desregulação endócrina. A gente vai falar agora sobre isso também, que esses efeitos endócrinos, ele começa lá na década de 30, ele é relatado por Dodds, que ele fez ensaios em ratos e ele viu que esses ratos engordavam e então a gente já era sabido que era por distúrbios endócrinos, que os mamíferos engordavam. E aí, no caso, foi o primeiro relato. Em 1950 ele começou a ser usado em escala industrial. Então ele pegava esse BPA porque os plásticos até 1950, você não vai ver plástico de 1950 ou antes, porque os plásticos eles se quebravam, eles se deterioravam muito fácil, E esse bisfenol A ele entra agora na indústria e ele começa a dar tanto mobilidade dentro das indústrias, porque ele deixa o plástico mais maleável, e também para o consumidor final. Então, o plástico que tinha BPA, então é um plástico que fica mais ductível, um plástico que fica mais resistente a temperaturas e também mais resistente a quedas, E na década de 90, Krishna, ele pesquisa, em sua pesquisa, ele relata de novo a atividade estrogênica e agora ele está atuando, ele relata nesse momento que ele está como um desregulador endócrino. Então, o que a célula, ela não trabalha mais de uma maneira normal, ela está desregulada, E isso daí outros estudos após ele vão colocando esses distúrbios em crianças. Geralmente os primeiros foram nos Estados Unidos e eles estavam pesquisando justamente isso, obesidade infantil, mulheres, como em homens, também a infertilidade, quanto em mulheres também, e por causa desse alarde mundial, todo mundo estava pesquisando sobre isso, a ONU, com na sua agência da Agricultura e Alimentação, que é a FAO, eles entraram em união com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e eles começaram a monitorar isso, e aí eles começaram a coletar essas informações, sobre a exposição humana ao bisfenol A, e isso foi apresentado, num relatório em 2011, E depois disso daí, a gente foi vendo o autor ele seleciona vários artigos, e que ele coloca que a presença de bisfenol A em leite humano, ela vai variar aí das casas de 0,7 nanogramas até 42,6 nanogramas por ml. Esse estudo ele avaliou 278 amostras de leite materno de mulheres que faziam parte de uma pesquisa que chama MIREC, que é a sigla em inglês, que denomina o projeto, que é a pesquisa de exposição materno-infantil
a produtos químicos e ambientais. O método que ele usou no artigo foi o método de extração por fase sólida, né? E depois ele colocou num cromatógrafo gasoso acoplado à detecção por espectrometria de massas, né? E aí, na extração de fase sólida, eu quero frisar com vocês que o enriquecimento da amostra, ele colocou o bisfenol D14, que é um isótopo radioativo, numa concentração sabida, porque esse isótopo vai melhorar depois a detecção, né? Ele colocou então, ele pega 2 ml desse leite, né? Ele enriquece e no leite que ele vai fazer o bisfenol livre, ele coloca a enzima beta-glicoridase, né? O leite que não vai ser feito bisfenol A, ele coloca na geladeira, resfriado. O outro ele coloca numa estufa, 37 graus, fica uma noite, né? E aí depois eles vão fazendo o ensaio e eles veem que uma noite é o tempo hábil para esse processo enzimático, né? Na coluna, aí depois eles vão pegar essa amostra de leite e vão colocar a acetonitrila nela, né? Acetonitrila 30%. Com a acetonitrila coloca numa agitação. Nessa agitação vai ter 2 fases, né? A fase a sobrenadante ela é coletada, né? E depois de coletada ela vai ser tratada com uma solução tampão, né? E depois dela ser tratada, a gente vai colocar ela, igual está na imagem para vocês, né? Num cartucho. Esse cartucho foi um C18, né? Então primeiro você coloca 7 água, 7 metanol, você pré-condiciona esse cartucho para receber a amostra. É colocada a amostra que tem o bisfenol e depois você lava, né? Então você vai retirar tudo o que você não quer e depois você vai pegar e vai fazer a eluição. A eluição, né, é feita com acetonitrila 50%. Depois a gente tem a derivatização. A derivatização ela acontece que a gente pega a amostra, coloca o anidrido acético e a gente vai ter que fazer eles dois reagirem, porque esse composto que vai se formar, esse derivado do bisfenol A que vai se formar, ele vai ser mais detectível no nosso equipamento, né? Isso porque a gente faz a derivação. Essa derivação, ela tem vários processos, várias adições do anidrido acético em que a gente vai colocando alguns, por exemplo, carbonato de potássio, e isso a gente vai agitando, um processo de agitação, e a gente depois coloca o isoctano, na verdade, a gente vai colocar o isoctano. Esse isoctano, o bisfenol A, ele é solúvel no isoctano, então vai ter 2 fases, uma fase aquosa e uma fase que é a fase do isoctano. A fase que é aquosa, né, aí a gente vai pegar e vai colocar nessa fase o éter metilterquibutílico, conhecido como MTBE, né? Esse MTBE ele vai arrastar os traços, os restícios de bisfenol, porque eu quero todo o bisfenol, né? E aí eu vou pegar tanto aquela fase do isoctano quanto do MTBE e vou colocar numa coluna de sulfato de sódio. Eu quero eliminar qualquer restício de água que tem ali. Depois disso eu vou secar com N2 e por final eu vou reconstituir com 220 microlitros de tolueno. Para cada amostra vai ser feito desse jeito e depois está pronto para análise. A análise vai se dar num cromatógrafo a gás da Agilent, que é o 6890, né? Ele é acoplado a um detector de massa. A coluna é uma coluna DB5MS de 30 metros por 25 milímetros e 0,25 micrômetros. O gás de arraste que foi usado foi o hélio, né? E o detector de massa ele foi operado com ionização por impacto eletrônico no modo SIM. O volume de injeção foi de 1 microlitro no modo sem divisão, splitless,
né? Aqui a gente pode ver a coluna, a tabela que está os dados de parâmetro do equipamento, a temperatura do injetor, programação de temperatura da coluna, vazão do gás, né? O tempo de detecção por composto foi de 35 milissegundos, né? Aqui está uma visualização, a gente tem uma figura do detector de massa, né? Que nem eu falei para vocês, esse detector de massas, a nossa amostra, né? Ela tem o BPA-D14, que é um isótopo radioativo, e por massa carga, né, é detectado os vários bisfenóis, porque no bisfenol livre a gente sabe que a gente só tem um, mas no bisfenol total a gente tem outros bisfenóis que estão ali. Então essa massa carga está para todos os tipos de os seus análogos, todos os análogos do bisfenol, né? As amostras elas foram calculadas por diluição isotópica, né? E os resultados que o autor obteve, né? Que ele encontrou o bisfenol no branco em concentrações de 0,23 a 0,46 nanogramas por grama. Eu achei estranho porque eu já tinha lido outros artigos nos quais os autores tinham essa preocupação, e parece que nesses artigos que eu li não. Eu sempre ouvi assim, que os recipientes, que o branco estava isento de bisfenol. No caso dele não estava, mas depois a gente vai ver que a gente pode até olhar pela linearidade, que foi o coeficiente de regressão linear, deu 0,999. O limite de detecção desse método foi de 0,036 a 0,077, então uma média aí de 0,23. Para a gente fazer a exatidão do método, né, essa detecção, a gente pegou essas amostras enriquecidas com bisfenol, foi amostras de leite, e tinham 5, 10 e 20 nanogramas por gramas, e foi feito em quintuplicata, né, e as recuperações deram com valores de 99,7 a 99,8, né? O desvio padrão relativo ficou em 0,15 e 1,4, que são muito bons os resultados. Então o método ele se mostrou, né, exato e preciso também, né? Eu falei ali que ele foi analisado em lotes. Então como que era o lote? Esse lote, como durante no artigo ele fala que durante toda essa análise das 278, eles mudaram, teve alguns reagentes que mudaram o fabricante. Então, eles tiveram que analisar em lotes. Então, os resultados, eles também estão em lotes, né? Mas tem o total. E como que era esse lote? Eles passavam branco, dois padrões de controle de qualidade, né? Com BPA livre e com BPA total, que eles fizeram usando padrões, né? E a duplicada para cada composto da amostra, né? Eu achei duplicata meio esquisito. Trabalhei em laboratório, não trabalhei direto com validação, mas ajudei. E na validação, geralmente, as amostras eram passadas em triplicata, mesmo dando todos o mesmo número, né? Vamos lá. Aqui está o nosso cromatograma, né? Nesse cromatograma a gente tem uma relação entre a abundância do composto e o tempo. No BPA total só foi quantificado em 25,9 das amostras, 72 amostras, né? E essas detecções elas vão de 0,35 a 2,5 nanogramas por grama. E o BPA livre, ele deu em menos amostras, né? Então ele foi quantificado em 46, que dá 16,6% do total das amostras, com números de 0,036 a 2,3 nanogramas por grama, né? Os resultados, né? O BPA livre e o BPA total, né? Eles ficaram ali, a maioria, né? A média ficaram em 0,39 para o livre, 0,65, essa foi a média dos valores encontrados para cada um. A gente consegue ver nesse gráfico aqui, pela concentração total de BPA e a concentração do BPA livre também total. Então a gente vê que lá no canto tem muito
muito mais volume do que então os que destoam, né? A discussão, o autor ele expressa, né, que os resultados estão abaixo do que a legislação canadense determina para o BPA. Ele também coloca que outras pesquisas canadenses corroboram que o Canadá mesmo tem uma baixa exposição ao bisfenol A, né, analisado em outras matrizes, né, como alimentos, urina, entre outros. Ele aponta que no mundo os resultados de bisfenol A em leite materno estão entre 1 ppm no Japão, por exemplo, e 87,7 microgramas por litro na Coreia do Sul. A conclusão é que o método desenvolvido foi sensível e seletivo para analisar o BPA livre e total em leite materno. Foi a geração de dados que avaliaram que a exposição ao BPA é pequena em crianças canadenses. Essa foi a conclusão dele. As referências que eu usei para escrever esse artigo. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato.